É isso aí, gente. Tá piscando, tá gravando. Tudo bem com vocês? Por aqui, tudo ótimo. Estamos no meu, no seu e no nosso café filosófico. E já iniciando aqui o vídeo mostrando para vocês esse presente. Olha só, olha quem temos aqui. Sócrates bebendo cicuta. Mas eu, olha só, mas eu não vou beber cicuta, tá? E não é presente de grego. Essa caneca foi um presente da minha esposa. Diferente de Sócrates, não é cicuta, é café. Então, deixa eu apreciar meu belo café aqui. O primeiro café do dia, ele é sensacional. E nessa caneca personalizada, melhor ainda. Claro que não é presente de grego, mas se eu não postar o vídeo, é porque eu morri. Ai, pessoal, claro que é como Sócrates, né? Sabia muito bem que mesmo ele partindo, o legado dele iria continuar. Mesmo ele não estando em vida, mesmo a alma voltando assim como ele acreditava, voltando ao princípio de tudo, os seus pensamentos estariam vivos. Mesmo a carne voltando à terra, ele sabia que a sua filosofia estaria viva no coração daqueles que o seguiam, tá bom? Como o próprio Platão fez com maestria, deixou o legado do mestre, e por isso nós conhecemos. Então, mesmo que a terra leve, né, esse corpo que é próprio da terra, jamais, jamais as ideias daqueles que pretenderam deixar um legado irão morrer, tá certo? Mas não é sobre ele que nós vamos falar, não é sobre Sócrates que nós vamos falar, nós vamos falar hoje sobre Xenofanes. É exatamente isso. Vamos falar desse grande filósofo, Xenófanes. Para quem não sabe, nasceu na cidade de Colofon, né? Ali na Joânia Antiga, onde eu já falei para vocês, né? Celeiro de grandes filósofos, e não poderia ser diferente. Xenófanes nasceu também neste grande celeiro, onde revelou filósofos para todo o mundo. Mas muito cedo, Xenófanes se mudou para a Sicília, na Itália Antiga, tá bom? Onde começou o seu trabalho. E o trabalho de Xenófanes, né, ele se debruçou muito em criticar, ou melhor dizendo, foi um dos primeiros a criticar severamente, duramente, né, a mitologia contada por Hesíodo e por Homero. Ele foi um dos primeiros a levantar a questão de por quê, né? Por que que os deuses, né, os deuses do Olimpo, teriam semelhança com os homens? Ele foi o primeiro a levantar essa questão e debater de frente com esses mitos. E é sobre essa grande figura, esse personagem que contribuiu para o Ocidente que nós vamos falar agora. Então, pessoal, Xenófanes, como eu estou dizendo, né, foi o primeiro a criticar severamente a mitologia contada por Hesíodo e por Homero em seus poemas. Porque para Xenófanes, Deus ou os deuses não têm semelhança alguma com os homens. Porque nos mitos contados por Homero e por Hesíodo, esses superdeuses, né, que são homens, mas com megapoderes, eles têm atributos que só cabem ao homem ter, como a própria inveja, como a própria ira, a raiva, a cólera, todos esses sentimentos são de características humanas. E sendo deuses, deuses não podem ter, né, sentimentos humanos. Por exemplo, o próprio Zeus, ele contraiu, né, núpcias com uma mulher casada e veio nascer Hércules. Então, ou seja, ele cometeu um adultério, então uma traição, né, na verdade. E sendo Deus, ele não poderia ter feito tal ato, né? Mesmo que depois o próprio pai da criança ficou feliz porque o próprio Deus, o maior Deus de todos, do Olimpo, ele contraiu núpcias ali com a sua esposa, né? E ele falou: "Nossa, que honra para mim ser pai, né, entre aspas, um padastro de um filho que o próprio Zeus, né, o melhor deus da mitologia grega, né, veio aqui e fez um filho com a minha esposa. Então eu vou criar com muito carinho, com muito desvelo, com muito amor." Então, imagine você,
um cara naquela época criticar a religião da cidade, né? Criticar a religião do povo, né? Então eu imagino que foi, entre aspas, um pouco conturbador, né? O povo fala, nossa, esse cara é louco, como que ele pode criticar? Ou seja, imagine você também que, como era costume das pessoas acreditar que tudo acontecia em intermédio dos deuses, né? Uma chuva, um trovão, um raio, ou quem sabe uma viagem em alto mar, com turbulências ali das ondas e tudo acontecendo, fosse causa do próprio Poseidon estar irado, né? E chacoalhando as águas do mar, ou os próprios raios que caíam do céu, né? E aquelas fortes tempestades estarem atreladas, né? Aos deuses do Olimpo. Imagine vocês um homem como Xenófanes vindo agora e criticando tudo isso, né? Deveras foi muito conturbador para a sociedade, mas era para a libertação do próprio povo, né, que estava cativo nesses mitos. Então, Xenófanes contribuiu para aquela época, e se a gente formos pegar hoje, tá, gente, abrindo um paralelo gigantesco aqui, tá? Eu não estou criticando a religião de seu ninguém, cada um acredita no que quer, se você tem um livre-arbítrio, mas imagine você hoje, uma pessoa que critica a própria religião cristã, falando, nossa, aquele Deus do Velho Testamento matava todo mundo, escolheu para si um povo, era um Deus ciumento, era um Deus carrasco, um Deus que matava as pessoas por mínimas coisas e que para algumas pessoas passava pano. Por exemplo, o próprio Davi, né, na Bíblia, ele cometeu um ato de pegar a mulher de Urias ali e tal, e teve filho com essa mulher e matou o próprio marido da mulher. Colocou o homem na frente da guerra para o cara morrer e ficar com a esposa do cara. E Deus não fez nada com Davi, fez com o povo. Então imagine vocês, alguém criticando isso. Como tem gente que critica, o povo fica ouriçado, o povo fica raivoso, range os dentes, como a própria Bíblia diz, né, alguns termos assim. O povo fica totalmente tirado. Não, você não pode falar contra a Bíblia é santa. Então, eu, na minha mentalidade, conjecturando, claro, imagino que Xenófanes, naquela época, sofreu as mesmas perseguições, as mesmas críticas que hoje pessoas que criticam a Bíblia, né, criticam essas passagens mais cabulosas, mais nebulosas, né, mais estranhas da Bíblia, elas devem também receber comentários em seus vídeos ou em suas postagens no Facebook, no Instagram, que você está louco, você está falando contra a Bíblia, ou criticar, quem sabe, o nascimento do próprio Jesus, né? Que é um nascimento, entre aspas, aí, que também é bem semelhante ao de Zeus, mas né? No caso do próprio Jesus, né? Foi o Espírito Santo que foi lá, coabitou com a mulher, com a Maria, e nasceu Jesus. E o seu marido aceitou de bom grado, porque era um filho também, né, do próprio Deus. Então é só um paralelo, uma semelhança para a gente poder entender o contexto aqui, tá bom? Então vocês imaginam Xenófanes naquela época, onde a religião grega, né, da cidade era a religião contada nos contos, né, de Homero, de Hesíodo, tá bom? Imagine vocês um cara como Xenófanes criticando tudo isso que eu estou falando aqui. O cara foi perseguido, né? E conta-se a história também que, não sei se foi por isso, tá bom? Que o próprio Xenófanes, ele era um andarilho, ele vivia de cidade em cidade, né? Com seus poemas, com suas histórias. E com certeza absorvendo o máximo de cada cultura, de cada povo, e até mesmo ele chega a dizer que essa questão dos deuses, né? Cada povo, né? Como ele era um andarilho, ele diz que, por exemplo, os etíopes, né, que eram os negros lá da época, eles tinham o nariz achatado e os deuses desses povos eram também negros e tinham o nariz achatado. Aí de outra cultura, né, dos povos mais brancos, mais alemães, também tinham a sua fisionomia, os deuses, né? Ou seja, os deuses eram um reflexo do próprio homem, né? O homem se refletindo para fora. E também por isso esses deuses tinham sentimentos humanos, entendeu? Ou seja, o sentimento vamos lá, de inveja, né, como na própria Bíblia tem também, sentimento de ira, de raiva, de não perdoar, tudo que é sentimento de humano, os deuses desses povos, né, desse panteão que eles criavam, tinha os mesmos sentimentos. E na filosofia de Xenófanes, Deus, né, vamos assim dizer, o cósmico, como a gente podemos entender, ele não teria nenhum tipo de sentimento. Porque o Deus, né, de Xenófanes, ele era um Deus parado em um lugar, tá bom? E não tinha nenhum atributo
com o próprio homem, tá certo? Ele não tinha um sentimento humano. Então, a gente podemos denominar o Deus de Xenófanes como sendo um Deus cósmico, se é que vocês me entendem. Então, para ele, o Deus cósmico de Xenófanes estava num lugar parado e não tinha nenhuma semelhança com o próprio homem, entendeu? E também, né, não teria como os deuses, né, ser esses seres que se movem para lá, para cá, estão lá no céu e depois estão na terra, né? O deus de Xenófanes, ele não se movia, ele era um deus parado em um lugar só e é o deus que tudo criou, que tudo, entre aspas, reges, né, com a própria consciência, como ele vai falar neste poema aqui, ó, ou neste conto, ou nesse. Olha só o que vai dizer, por exemplo, esses fragmentos de Xenófanes. Tudo inteiro vê, tudo inteiro pensa, todo inteiro ouve. E ainda, mas sem fadiga, com a força da mente, tudo faz vibrar. Então, com a própria força do pensamento, né, esse Deus cósmico de Xenófanes, ele faz com que as coisas venham a existir, venham a ser, né? E diferente dos outros filósofos contemporâneos, né, Xenófanes também ele trouxe a discussão essa questão da criação do próprio homem, né? Ele vai dizer que, entre aspas, o homem ele veio da própria terra e da terra tornará. E assim, tudo que surge também surge da terra e da própria água e desses mesmos princípios eles voltam, né? Xenófanes ele também propôs essa questão na sua época. Então, Xenófanes, gente, foi um cara extraordinário naquilo que se dedicou a fazer, tá certo? E também foi, entre aspas, o primeiro eleata, né? Ou seja, aquele que fundou a escola dos eleatitas, tá bom? Que depois eu vou contar para vocês que tem como o próprio Zenão, Melisso, Parmênides, esses caras que fizeram parte dessa escola. E para alguns, né, comentadores, Xenófanes, né, ele foi o primeiro dessa escola, né, por assim dizer, eleatita. Que depois eu vou contar para vocês a história desses grandes filósofos nos próximos vídeos. Então, no que concerne a filosofia de Xenófanes, realmente foi criticar duramente, tá certo, a religião grega. E para mim, é tipo assim, olhando hoje, eu falo, cara, o cara foi macho, né? Porque o cara criticar a religião do povo não é fácil, né? Ou seja, para você que já está vendo os vídeos, você sabe que os primeiros filósofos, né, pré-socráticos, eles estavam divergindo dessa religião, que era a religião do povo, né, que era debruçada nos deuses do Olimpo. Ou seja, o próprio Tales de Mileto foi buscar que é o princípio de tudo, né? Ele falou que era a água, o Anaximandro disse que foi o Apeiron, Anaximenes disse que era o ar, entre outros filósofos, cada um deu, né, um tema para ser discutido sendo o princípio de tudo, o princípio criador. Não era Zeus, não era Cronos, não era nenhum desses deuses, né, titãs que estavam ali criando a humanidade com a sua cosmogonia. Não, eles estavam realmente interessados em buscar o logos, né? Esse princípio dotado na razão, naquilo que é realmente mais provável, não na mitologia de fantasias, entendeu? De fábulas, de contos. Esses primeiros filósofos pré-socráticos estavam buscando, através da razão e da lógica, encontrar um princípio criador de tudo. Então, Xenófanes ele também contribuiu nessa questão de criticar esses deuses e mostrar, né, como esses deuses são demasiadamente humanos, como diria Nietzsche, né? Não passa de seres humanos com megapoderes. É como um super-herói, né, que é um humano, só que com megapoderes. Exemplo, Superman, que voa para lá e para cá e solta raio laser pelos olhos, né? Então, ou seja, não tem, a gente hoje nós sabemos que não tem como super-heróis, né, existirem em forma humana, tá certo? É apenas um conto, uma fábula, uma história, uma historinha contada e que mesmo assim, mesmo tendo hoje as pessoas abrindo sua mente, há quem acredite que realmente exista um Deus no céu que tem todos os atributos humanos, todas as características que eu acabei de citar, como a raiva, como a ira, como o ódio, tá certo? E que vai castigar os seus filhos. E há quem diga também, sobre outro parênteses, né, que a própria pandemia é um ato de Deus que está zangado com a humanidade pelos seus pecados, para você ver que passa-se o tempo, mas a ideologia do próprio homem ainda continua nesse Deus, né, punidor, nesse Deus que pune a raça humana de alguma forma, entendeu?
ou seja, que tem atributos do próprio homem, né? Como a ira, como a raiva, como a inveja e etc., como eu já falei 10.000 vezes aqui. Tá bom, pessoal? Então, Xenófanes foi esse cara aí que criticou duramente a religião grega e, na minha opinião, ajudou e muito naquela questão que a filosofia estava nascendo, tá certo? Fiquem todos com Deus, o Deus do vosso coração, e paz profunda a todos. Tchau, tchau, gente.